Por que pensamentos ruins vêm em nossa mente? O tempo todo tentamos impedir que pensamentos sujos venham à nossa mente, mas quanto mais paramos, mais esses pensamentos entram em nós. Quanto mais você foge de algo, mais aquela coisa virá até você. Então faça diferente, mas mantenha o equilíbrio e vença o pensamento ruim. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Uma vez, um jovem veio até Buda e disse: "Ó Buda, por que tenho tantos pensamentos sujos em minha mente? Não quero ficar pensando em impurezas, mas pensamentos de luxúria sempre continuam correndo em minha mente. Fico muito chateado pensando neles. Minha energia e tempo são desperdiçados pensando em tudo isso. E por causa de todos esses pensamentos, às vezes não consigo manter a calma e sempre fico fascinado e não me contenho." Buda sorriu e perguntou ao jovem: "Por que esses pensamentos vêm até você?" E o rapaz respondeu: "Confesso que não sei dizer. Minha mente está tão conturbada que não tenho noção do porquê disso." Buda olhou para o jovem e disse: "Preste atenção, meu filho. Os pensamentos impuros, sendo eles sensuais ou de lascívia, pode ocorrer devido a uma determinada variedade de ações no ser humano. Para os mais novos, a fase da puberdade, por exemplo, e não apenas isso, como também as necessidades emocionais e principalmente tipos de conteúdo consumidos, podem deixar seu cérebro preso nesse vício." O jovem começou a entender o seu problema e em seguida perguntou: "E como eu faço para que eu não possa mais ter esses pensamentos?" Buda respondeu: "Lembre-se de que pensar assim é algo natural do ser humano, e nós não temos total controle sobre nossos pensamentos. É impossível eliminar por completo qualquer tipo de pensamento, porém é interessante gerenciar de uma forma saudável e equilibrada, para que não haja divergências mentais. Porém existem meios sim que pode ajudar você a colocar sua mente no lugar. Uma delas é a prática da meditação, mindfulness. Experimente fazer exercícios físicos e principalmente ler um livro. Procure uma distração positiva e terá bons resultados. Pois muitas vezes, estamos presos nos nossos pensamentos que perdemos a oportunidade de exercer boas práticas." O jovem rapaz simplesmente ficou fascinado com as palavras de Buda. Sua atenção agora era voltada apenas para suas palavras. Ele sentiu firmeza nas palavras e viu que seu problema podia ser resolvido. E o Buda disse: "Preste bem atenção nessa história. Ouça com atenção. Era uma vez um monge sábio e seu discípulo que moravam em um ashram. O discípulo costumava ir diariamente à vila fora do ashram para receber iniciação. Esse mesmo discípulo, que também costumava ir à vila para coletar ervas, encontrou um rio. Um dia, enquanto seguia seu caminho, o discípulo avistou um rapaz escondido atrás de uma árvore. Ele se aproximou e perguntou: "Meu amigo, por que você está olhando escondido atrás dessa árvore?" O rapaz respondeu: "Ei, você não vê o que estou vendo?" Quando o discípulo olhou para o rio, viu algumas mulheres recolhendo água. O discípulo disse ao rapaz: "Sim, as mulheres estão enchendo água. Qual é o sentido de se esconder nisso?" O rapaz olhou para o discípulo e disse: "Meu amigo, olhe com outros olhos. Veja como aquelas fadas estão tirando água do rio. Basta olhar para as expressões delas, observar seus corpos delicados, como suas cinturas finas se flexionam enquanto levantam as panelas, e como seus cabelos fluem em suas cinturas. É como se a beleza estivesse dispersa." O discípulo olhou novamente para o rio, mas desta vez continuou olhando. Até então não conseguia ver nada, e estava destemido. No entanto, agora ele começou a se esconder e olhar para aquelas meninas como se tivesse cometido algum crime. Enquanto se escondia e observava, começou a tremer diante da mesma visão, deixando virar hábito. E assim o discípulo foi perdendo a vontade de exercer suas atividades diárias. Todas as manhãs ele saía cedo do ashram para pegar ervas. Dirigia-se ao jardim e tinha isso como rotina. Mas agora sua rotina é outra: ir para o rio para observar secretamente as mulheres. E isso foi se tornando cada vez pior. Porque sua mente não estava mais envolvida em suas tarefas, ele começa agora a perceber que o que estava fazendo não estava certo. Então ligeiramente ele decidiu sair dali e ir para o ashram. Ao chegar lá, ele ficou ocupado com seu trabalho, mas as imagens que acabara de ver continuavam em sua mente. A mesma cena se repete e ele se via tentado a contemplar o que viu repetidas vezes.
Mesmo quando o monge sábio estava dando instruções sobre o manuseio de ervas, a mente do discípulo estava perdida em pensamentos irrelevantes. Sua mente estava inquieta, e ele não conseguia realizar as tarefas do ashram adequadamente. A inquietação o impedia de dormir e comer. E ele percebeu que estava sendo constantemente tentado a desviar-se do caminho correto. O monge sábio observou as ações de seu discípulo, chamou o discípulo até ele e disse: "A partir de hoje, irei também pegar ervas com você. Você e eu iremos colher juntos." No entanto, o discípulo recusou, e o monge sábio disse: "Por favor, eu faço questão." O discípulo respondeu: "Eu agradeço sua ajuda, mestre, mas sei que tens muitas coisas para fazer. Não precisa se preocupar. Eu posso colher sozinho." Após essa conversa, o discípulo saiu para a colheita. Minutos depois, o monge sábio também deixou o ashram, começando a seguir o discípulo para ver para onde ele ia e o que encontrava. Ele queria testemunhar o que estava acontecendo. Após percorrer uma certa distância, o monge sábio percebeu que seu discípulo estava se escondendo atrás de uma árvore com outro rapaz, observando secretamente algo. Intrigado, o monge ficou atrás de seu discípulo para ver o que ele estava vendo. Ao se esconder também, o monge percebeu que seu discípulo estava observando as mulheres que estavam pegando água do rio. Então, o monge disse ao discípulo: "O que você está fazendo aí, filho?" Ao ouvir a voz do monge sábio, a mente do discípulo se assustou, e ele começou a suar, tremendo como se tivesse sido pego em flagrante enquanto cometia um crime. Ele não conseguia articular palavras, e o outro rapaz que estava com o discípulo fugiu, deixando-o ainda mais nervoso. Apenas algumas palavras sem graça saíram da boca do discípulo, e ele não conseguia fazer contato visual com seu professor. Então, o sábio monge, já ciente da situação, perguntou a ele: "Você sempre mostrou ser um homem corajoso, destemido, e agora se rende diante dessa situação. O que há de errado?" O discípulo nervoso respondeu: "Mestre, simplesmente essa é a realidade. Eu não tenho o que falar. Encontrei esse rio e fiz amizade com outro rapaz que acabou me mostrando o que não queria ver, e minha mente ficou totalmente impura. E para piorar, aqui estou eu, nessa situação horrível. A única coisa que consigo dizer é pedir perdão por esse ato desagradável." O monge sábio respondeu: "Desconfiava há tempo que algo estava estranho. Você não estava mais prestando atenção nas aulas e sua produtividade caiu muito. Porém, não se preocupe. Todos nós erramos e temos a chance de recomeçar. O conselho que te dou agora é que mantenha boas companhias perto de você, para que bons pensamentos possam introduzir em sua mente, trazendo entendimento e energia positiva para sua vida." Dito isso, o monge e o discípulo voltaram para o ashram, para que pudesse voltar a se concentrar em seu trabalho. Mas a mente do discípulo já não era a mesma. Ele costumava fazer seu trabalho com bastante cuidado, mas lentamente ele foi se tornando um homem bastante inquieto e irritado, ficando até bravo com os outros discípulos. Ele não comia na hora certa, e quando comia, comia pouco. O comportamento do discípulo chegou até o monge, e então, numa certa noite, o sábio monge veio até o discípulo e disse: "Você havia me prometido que manteria sua mente sob controle e que faria tudo diferente. É esse o seu novo recomeço? Quantas vezes será necessário cometer erros para aprender?" Ao ouvir isso, os olhos do discípulo encheram de lágrimas e ele respondeu: "Quebrei minhas promessas várias vezes, e nada está sob meu controle. Todas as vezes que tento fazer algo, não consigo. Eu tento me afastar dos pensamentos ruins, mas mesmo que queria, está impossível." O monge sábio não respondeu nada, apenas pediu para que o discípulo o seguisse. E então o monge levou o discípulo num jardim próximo ao mosteiro e disse: "Veja bem, aqui há uma pequena passagem de água, onde faz com que a água corra e chegue nessas plantas, e essa água corre continuamente. Te pergunto, você consegue parar o fluxo dessa água?" O discípulo respondeu que sim, e em seguida pegou terra e colocou à beira da passagem. A água parou por um tempo, mas não demorou muito, e a água literalmente engoliu a areia. O monge olhou para o discípulo e deixou ele tentar mais uma vez. E então o discípulo veio com umas pedras e pôs na passagem da água. A água também parou por um tempo, mas logo em seguida,
A água passou entre as pedras, não impedindo a passagem. O monge sábio disse ao discípulo: veja que por mais que você tentou impedir que a água passasse, ela continuou em seu caminho. A água representa a corrente da vida, a areia e as pedras representam os impedimentos. Ou seja, o fato de você não conseguir parar a água representa justamente o fato de que a vida continua mesmo com os obstáculos. E o discípulo ficou mais uma vez sem palavras e retornou ao seu canto refletindo tudo o que o monge dissera. Chegando pela manhã, ele fez seu trabalho com todo o coração. Depois foi colher as ervas com a mesma alegria e o mesmo entusiasmo de sempre. E passando pelo mesmo lugar onde ele observava as mulheres, ele avistou seu amigo que estava no mesmo lugar, porém agora o discípulo toma uma atitude diferente. Ele não foi até o seu amigo, mas sim foi até as mulheres que estava tirando água. E com isso, ele pediu água a essas mulheres, e com toda a educação elas o atenderam, e deram água ao discípulo, e com isso depois o despediram. Saindo dali, seu amigo o chamou atrás da árvore e lhe perguntou tudo o que conversaram. O discípulo, já sabendo a real intenção de seu amigo, chamou-lhe no mesmo jardim onde o monge o levara, e o aconselhou dizendo: perceba que não é correto isso que estávamos fazendo, e infelizmente eu demorei para perceber isso. Eu estava com a mente contagiada de coisas ruins e de pensamentos mal intencionados. O que tenho para te dizer é que se você gosta de alguma daquela moça, aconselho que se identifique e não perca seu tempo dessa forma. Mas se o seu interesse não for esse, sugiro que pare com esse costume. As palavras do discípulo entravam na mente daquele homem como um soar de um instrumento afinado. Então aquele homem decidiu não voltar mais no rio. Ele começou a conhecer o discípulo e participar do seu cotidiano, lutando todos os dias para se tornar alguém melhor em sua vida. Isso mostra qual é o efeito de uma boa companhia na mudança de nossos pensamentos. Estar cercado por pessoas positivas e inspiradoras podem moldar atitudes e abrir caminho para pensamentos construtivos e saudáveis. O Buda perguntou se o jovem obteve as respostas para todas as suas perguntas. O jovem disse: sim, Buda, até muito mais do que pensava. Muito obrigado pelas sábias palavras. Aprendemos com esta história o quanto nossos pensamentos são importantes. Nossos pensamentos apenas determinam a direção do nosso futuro. Devemos adotar pensamentos positivos com força total em nossas mentes para que possamos avançar na direção certa. Aprendemos também que escolher boas companhias nos ajudam a crescer na vida em vários aspectos. Obrigado por ficar até aqui. Peço que dê uma olhada no comentário fixado, talvez encontre algo do seu interesse. Obrigado por assistir até o final, até mais.